Ai, gente. Vou compartilhar aqui. É Mel seu nome? Não, como que é? Eu? Esqueci teu nome. Lara. Lara. A nossa novinha. Quando a gente conheceu ela, ela tinha 16 ou 17 aninhos. E hoje tem 17. Faz tempo que vocês Mas onde começaram? surgiu todo esse amor pelos bichinhos? É muito tempo ou é uma coisa mais recente? Tem, já, mas tá aumentando. Tá aumentando, né? E às vezes se deparando com algumas situações, parece que o negócio aumenta, assim, sabe? E também comecei a pegar mais amor quando eu tive a oportunidade de ter os meus, né? Certo. Poder ter em casa, sabe? Nossa, você tem tanto bichinho na fazenda, assim, cachorro, gato, peru, tem pato, tem galivé, tem galinha. Tem 10? 10 já. É os quatro perfis do Du, mais os 5 do Rafa. Credo, ô louco. Então vamos começar. Vamos lá, pessoal. Boa noite, pessoal. Estamos no nosso penúltimo dia de live com um bate-papo animal. Hoje com os candidatos à prefeitura, Nasser Abdala e Paulo. Revisando como que funciona a live, 1 minutinho para cada um se apresentar. E 4 minutinhos para a resposta de cada perguntinha. 2 minutos para a resposta de cada pergunta dos nossos telespectadores. E depois 1 minutinho para as considerações finais de cada um. Tá bom? Ok. Então quem começa? Quem é o primeiro? Empopar? Tudo bem. O mais velho tem preferência. Não, mas era mais bonito, fala primeiro. Por favor. Meu nome é Paulo Tilélio Burjaili, sou engenheiro mecânico, pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho. Trabalhei durante muitos anos em empresas de duas multinacionais e 2 empresas metalúrgicas de porte no Brasil. Vou falar FMC do Brasil, 3M do Brasil, a Zanini SA Equipamentos Pesados de Sertãozinho, a Dedini de Piracicaba, entre outras, tá? E nos últimos tempos eu fui representante da Randon, muita gente me conhece pela Randon, são as carretas Randon, aqui na região de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Poços de Caldas e Araraquara. Nesse período, eu ganhei bastante experiência na parte administrativa, de planejamento e muitas outras coisas, tá? Então hoje eu me encontro apto a exercer essa função de vice-prefeito e também podendo assumir algum departamento da prefeitura para poder colaborar com o prefeito, né? E até para economizar também alguma coisa, algum cargo de alto escalão. Então eu estou com o Nasser já faz algum tempo, confio muito no Nasser, sei do potencial dele e sei da honestidade dele. E vocês podem ter certeza, Bebedouro vai se surpreender com a gente. Obrigada. Nasser, por favor. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos os membros do coletivo Ativismo Animal. Parabéns pela iniciativa. Tá? Sou o engenheiro Nasser, vereador há 8 anos, eleito em 2012 e reeleito em 2016, sempre de uma forma atuante na Câmara Municipal. E sou casado com a doutora Aline Abdala, advogada, pai de 4 filhos e avô de uma neta. Sou empresário da construção civil, engenheiro civil formado já há 34 anos pela Unifeb de Barretos e estou aqui hoje na condição então de candidato a prefeito e, se Deus quiser, futuro prefeito de Bebedouro, porque essa mudança que o Paulinho falou, realmente Bebedouro almeja e merece. Dessa forma eu me coloco à disposição sempre da imprensa, desses coletivos, que eu acho um trabalho fantástico que vocês fazem, e dessa forma a gente pretende colaborar agora como executivo dentro do município em que eu nasci, em que eu represento a nossa população nesses 8 anos, e agora no Poder Executivo, com certeza, nós vamos poder aí fazer muito mais do que fiz como vereador na Câmara Municipal. Obrigada.
Vamos então para as perguntas. Quais são as responsabilidades que você, como prefeito, pode assumir para a causa animal? Se eleito, o que promete fazer pela causa e pelos animais? Olha, é dar continuidade ao que eu fiz nesses 8 anos como vereador. E agora, então, dentro do Poder Executivo, se torna bem mais fácil, porque a função do vereador é limitada àquelas que a legislação lhe confere. O vereador tem que fazer projetos de leis, isso eu fiz muito durante todos. Aliás, o vereador que mais fez proposituras nesses últimos 8 anos, isso está lá no portal da Transparência e no CIAV da Câmara Municipal. Fiz muitas ações para a causa animal, inclusive eu sou autor do anteprojeto, um anteprojeto que foi amplamente discutido com todos os segmentos da causa animal, com os conselhos municipais, com presença da imprensa, com diretores da prefeitura quando apareciam. Tá? Foi um trabalho bastante divulgado, onde nós elaboramos o anteprojeto de lei do animal doméstico aqui em Bebedouro. Este anteprojeto foi encaminhado em forma de indicação para o prefeito municipal e, infelizmente, ficou arquivado nesses 8 anos que trabalhamos. Não foi só o vereador Nasser que trabalhou, foi sim a pessoa que levantou essa possibilidade, porque nós temos leis aqui, Isabela, em Bebedouro, para vocês terem noção, anterior a 1960, que trata dos animais. Eu não sei, vocês devem ter conhecimento disso. Tem leis, inclusive, que não foram revogadas, que trata do trânsito de carroças no centro de Bebedouro, leis de 1960, eu não lembro exatamente a data. E isso foi criando o que nós chamamos de colcha de retalho. O que nós fizemos? Fizemos todos os levantamentos dessa lei. Olha só, há 40, 50, 60 anos atrás, existiam as leis que acabavam tratando de tração animal, por exemplo. Então não podiam circular os animais no centro da cidade na época, e isso foi modernizando. E dessa forma, com essa experiência que eu tive como vereador, implementar no Poder Executivo. Tá? Fortalecimento das ONGs. Ainda te perguntei agora há pouco se o coletivo de vocês já tem constituição jurídica, que é muito importante construírem, já está encerrando o tempo, essa constituição jurídica da ONG. Então vocês fazem um trabalho voluntário muito importante e que a gente não tenha dúvida que vai amparar essas ONGs que fazem um trabalho voluntário. Que coisa melhor para a administração? Né? Com amor, né? Com amor ainda, por cima de tudo. Nobre. E muitos, a maioria sem remuneração. Quer complementar, Paulo? Não, eu endosso o que ele falou, porque dessas leis todas ele está muito mais envolvido. Continuando a mesma pergunta, aliás, é um dos motivos que você se candidata pela vaga também. E por que você está preparado para assumir? E por que protetores e simpatizantes da causa animal devem votar em vocês? O preparo para assumir um cargo de prefeito de uma cidade é inerente da pessoa. Né? Você não compra um preparo, você não... E automaticamente você vai se preparando, você vai aumentando a tua experiência, mas o preparo vem de si. Eu sou engenheiro já há 32 anos, o Paulinho 34, o Paulinho engenheiro 44. Nós temos, dentro da nossa carreira acadêmica, noções de planejamento, noções de organograma, de cronograma. Então, o preparo vem até da própria formação acadêmica nossa. E dessa forma, a gente vai tentar colocar aquilo que nós aprendemos de forma dentro da faculdade, que já é do engenheiro e que já é do administrador, como eu tenho a minha empresa de construção civil, colocar isso em prática. Os protetores de animais é baseado em tudo que eu fiz, não apenas esse anteprojeto de lei. Fiz um requerimento também, inclusive está aqui, porque eu mandei o projeto de lei para a prefeitura, o prefeito engavetou, projeto de lei de tamanha importância. Então eu fiz um requerimento, eu quero deixar na mão de vocês, para que vocês leem, analisem,
e tirem as suas conclusões. Porque o prefeito foi eleito baseado em quê? De que a sua esposa é médica veterinária e que abraçaria a causa animal, o que não aconteceu. Eu cobrei dele o porquê não implementou o nosso anteprojeto de lei, a resposta foi evasiva. Por quê? Porque ele não deu atenção à causa animal, aquela atenção prometida em campanha, né? E fiz também um projeto que é do Banco de Ração Animal. Olha só, um projeto de lei, uma indicação, um anteprojeto de lei, e daí uns dias o prefeito faz o mesmo projeto de lei, praticamente o mesmo projeto, em forma de decreto. O que significa isso? Que o prefeito revoga a qualquer momento. Ele não deu atenção, ele simplesmente pegou aquilo que eu mandei, que era o projeto de lei para instituir o Banco de Ração Animal, essas ações que tem nas empresas, que vem de doação, né, teria que ter uma participação dos departamentos da prefeitura, ele fez em forma de decreto, ele sequer mandou o projeto de lei para a Câmara. Então, são muitas ações que, se pegar durante meus 8 anos como vereador, que foram realizadas, mas infelizmente, acredito até por eu ser vereador de oposição, o prefeito não deu a devida atenção. E aí, os vereadores, que a maioria estavam na sua base aliada, agora alguns mudaram de posição, aí eles acabaram não dando força para tudo aquilo que eu propunha. Mas se você entrar no site da prefeitura, da Câmara Municipal, você vai ver que são muitas proposituras relacionadas à causa animal. E eu tenho certeza, por exemplo, o projeto da vereadora, quando ela propôs e ela pediu para que a gente aprovasse a sessão, a doação, a sessão de onde hoje funciona a ONG dela, né? Tinha uma falha naquele projeto de lei e foi aprovado com falha. Onde estava a falha? A falha estava onde a prefeitura colocava muitas responsabilidades em cima da ONG de proteção, mas não falava de nenhuma das suas responsabilidades. Eu alertei a vereadora. Vereadora, ela falou, não, qualquer coisa a gente faz emendas, depois modifica. Eu falei, não, aprovou virar lei. Ele está colocando toda a responsabilidade em cima da ONG e não fala das responsabilidades da prefeitura. Então foi uma luta grande, embora a minha causa não é exclusiva animal, mas eu entendo que seja importante. Pena que o prefeito não deu a devida atenção e os vereadores que estavam na sua base aliada, que era em torno de 8 ou 9 vereadores, não fizeram a pressão necessária para que ele entendesse como necessário. Ou seja, o banco de ração a gente pode perder a qualquer momento, né? Tomara que não. É só para explicar, o decreto, ele não passa pela Câmara. É um decreto de autoria do poder do prefeito. E o decreto, como ele faz e baixa o decreto a qualquer momento, pode ser revogado a qualquer momento. A nossa proposta é a seguinte, é pegar esse decreto e melhorar baseado no meu anteprojeto de lei e tornar lei em bebedouro. Porque aí passa pelo crivo da Câmara, há um debate entre os representantes do povo, dos diversos segmentos, que são os vereadores, aí aprovou o projeto de lei, vira lei. O decreto pode ser revogado, a gente torça para que isso não aconteça, até acredito que seria uma infantilidade muito grande revogar esse decreto. Eu digo assim, ó, eu propus em forma de projeto de lei e ele fez em forma de decreto, ou seja, revoga a qualquer momento. Como está o funcionamento do Conselho Municipal de Proteção dos Animais e o Fundo Municipal de Proteção à Vida Animal? A lei que multa para quem solta fogos, algumas leis que foram aprovadas, mas que não são cumpridas, né? Porque o Conselho a gente sabe que está inativo e da lei dos fogos ainda tem muitas pessoas que não estão sendo penalizadas. E aí eu ia perguntar para você, Isabela, qual o Conselho de Proteção Animal? De fato, ele existe em lei. Mas nós não temos atuação do Conselho. Por que não temos a atuação do Conselho? Porque o prefeito, na forma como elaborou, ele não preencheu os cargos de forma a instituir o Conselho para dar assessoria ao prefeito. Simplesmente, ele constitui, preenche os cargos do Conselho de Proteção Animal de uma forma que não vão cobrá-lo. E essa não é a função do Conselho.
A função dos conselhos, aliás, está no nosso plano de governo, uma reforma ampla para que os conselhos tornem-se atuantes, seja da proteção animal e sejam os outros. Por exemplo, o conselho da cidade, que é muito importante, não se vê falar mais em conselho da cidade. E o conselho de proteção animal não tem tido atuação nenhuma. E, na verdade, se estivesse atuando, ele seria como um órgão auxiliador do prefeito, dos seus departamentos do setor de vigilância, setor entendeu? Que aí poderia sim auxiliar o poder público, mas não. O Fundo de Proteção Animal é consequência, o fracasso desse fundo é consequência da falta de atividade do Conselho, de fazer cumprir as leis. Então você vê que é uma série de erros que vem acontecendo e que prejudicam, no caso, a causa animal. Você perguntou também sobre a lei de fogos e artifícios. Quando a vereadora propôs esse projeto de lei, eu entendo que a finalidade foi muito importante, mas eu entendo também que ele precisava ser um pouquinho mais discutido dentro da Câmara. Aí podem me perguntar, mas por que você aprovou? Houve um pedido das protetoras, inclusive no dia da votação, várias protetoras foram na Câmara, conversaram com a gente, nós precisamos votar, porque realmente é uma judiação que acontece com os animais em dia de Nossa Senhora, em dia final de ano, em dia que o Corinthians ganha, né? Então, só que é o seguinte, por exemplo, tem um item lá que fala que quem vai fiscalizar é a população. Nós temos pessoas abnegadas que amam os animais, como vocês três, por exemplo, e muitos outros, que evidentemente, se acontecer isso aí, vão ligar, vão procurar a autoridade policial, mas muitos não estão nem aí. Em dias de jogos, estouram. Então, você colocar a própria população para fiscalizar uma lei, acaba se tornando uma lei sem ação. E pior ainda, quando acontece de uma de vocês, protetoras, ligarem, o que acontece? A Guarda Municipal não comparece, a Polícia Militar não comparece, muitas das vezes. Portanto, é uma lei sem a finalidade. Foi uma lei para dizer que foi feito, mas na prática não funciona. E tem mais uma que você perguntou? Do Conselho. Do Conselho, do Fundo. Do Fundo. Tá. E o que fazer para fazer essas leis serem aplicadas, funcionar de fato? É fiscalização, é fazer a adequação da lei. Tá? O exemplo que eu dei é típico da sua pergunta. Você tem que adequar a lei para que ela seja realmente, na prática, interessante. Porque se o munícipe não faz a denúncia, às vezes até por medo, olha, meu vizinho estourou um rojão, tal, mas ele não faz porque ele não quer problema com o vizinho, a lei fica sem função nenhuma. O que tem que se fazer é adequar essas leis de uma forma que ela se torne realmente funcional e, principalmente, fiscalizar. Não adianta você ligar para a Guarda Municipal e não ter viatura para ir atender um chamado do vizinho. Ou se vai depois de meia hora, 1 hora, 2 horas, chegar lá não tem mais ninguém que estourou esses fogos. Então é isso que a gente fala. É um poder executivo atuante, e para isso eu e o Paulinho Burjari estamos propondo realmente essas mudanças. Os protetores e simpatizantes da causa animal lutam pela criação da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, incluindo um ambulatório para emergências, como atropelamentos, quarentena de animais doentes, doenças contagiosas, pequenas cirurgias. Como você pode ajudar a tornar esse projeto realidade para o bebedouro? Uma vez que várias cidades já estão considerando o bem-estar animal prioridade nas gestões. O que você pretende fazer para tornar isso possível? Veja bem, várias cidades estão adotando esse critério de transformar a causa animal, a secretaria, esse setor em secretaria. Acontece que você precisa ver o perfil da cidade, a estrutura que a cidade tem, inclusive financeira e administrativa. Está no nosso plano de governo uma reforma administrativa através da Lei 4.634, está no nosso plano de governo. Que hoje o que acontece? Nós temos 4 ou 5 secretarias em bebedouros. Secretarias são departamentos, são setores que têm status de secretaria. Pelo porte de bebedouro,
alguns setores da administração não compete você transformar em secretaria. Por quê? Porque você tem que ter uma estrutura financeira independente, você tem que ter um departamento jurídico independente, você tem que ter um departamento de recursos humanos. Isso vai faltar dinheiro para a causa animal. Entendeu? Quando defendem a causa animal, estou 100% dentro. Tenho certeza que Paulinho também. Com certeza. Agora, a transformação em secretaria, você vai pegar dinheiro da administração para montar um setor em secretaria. Não digo que não seja importante. Pega das 5 secretarias que tem em Bebedouro, por exemplo, Secretaria de Saúde, só de nome. Continua sendo departamento. Por quê? Porque ela não tem autonomia financeira, jurídica, entendeu? Não tem um RH, RH até tem, mas não tem toda a estrutura, ela está só no papel. Se pegar a Secretaria de Educação, que teria tudo para estar funcionando como secretaria, não funciona como secretaria. Se você pegar a Secretaria de Defesa, que é onde está a Guarda Municipal, o setor de assistência social, também não funciona como secretaria. Então, o transformar em secretaria, eu acredito que não seja, Isabela, o que vai resolver o problema da proteção animal. Tem que tomar cuidado com isso e vamos ser realistas. Nós não estamos aqui há um mês exatamente da eleição para plantar ilusões. Tá? Seria interessante? Seria. Se você pegar uma cidade como Ribeirão Preto, São Paulo, que tem um PIB muito maior, que tem uma arrecadação muito maior, a demanda da cidade é maior, aí sim. Agora, o que precisa avaliar é se a transformação desse setor da administração em secretaria não vai dificultar mais ainda, principalmente em termos financeiros, o trabalho da causa animal. Tá? Então, é importante a gente esclarecer isso aí. Ele é contra a secretaria e muitos lutam. Tá bom, eu estou aqui para falar a verdade, estou falando como administrador. Tá? E vendo o trabalho que vocês fazem. Então, que é importante? Seria. Por exemplo, fizemos uma reunião com o pessoal da assistência social e pediram para transformar a assistência social, tirar da parte da Secretaria de Defesa e transformar a assistência social, que é também um setor muito importante, em secretaria. Eu expliquei a mesma coisa e as pessoas não entendiam assim. Eu não, parabéns, realmente, mas que precisa desvincular dessa secretaria que está, isso eu acredito. Agora, transformar em secretaria, precisa ver os efeitos colaterais que isso aí vão provocar. Tá? Inclusive, o que me preocupa mais é na falta de recursos, porque tem que ter, a secretaria ela tem que ter uma autonomia para poder desenvolver o seu trabalho dentro da secretaria. Ela é ligada à prefeitura, mas ela também tem que ter a sua autonomia financeira. Vai ter. Castramóvel mesmo andou aí, até hoje não está adequado por falta de estrutura. Imagina você montar uma estrutura toda como secretaria e não ter recursos para manter isso. Então precisa analisar. Nós não viemos aqui para a gente fazer populismo, né? Eu entendo assim, o tamanho de Bebedouro, o orçamento de Bebedouro, ele está dentro de um padrão que alguns setores não têm autonomia financeira suficiente para ser transformado em secretaria. Tá? Mas não tenha dúvida que a causa animal terá um espaço dentro da administração e com certeza terá um carinho muito grande. E outro caso assim, muito importante a se destacar, a gente vai pegar uma prefeitura que já não sabe a situação financeira realmente o que está acontecendo. A conversa é muito grande, deve tanto, mas realmente o que está devendo, quais departamentos estão com problema, certo? Para a gente poder, primeiro a gente tem que sanear isso aí e tomar pé da situação para saber atuar nas áreas importantes. E com certeza a causa animal é uma delas. Vocês podem ficar despreocupadas que vocês vão ter todo o apoio da gente. Até a gente fica só uma observação com um receio assim, dessas questões da situação financeira do município, né? Assim, não, a gente tem que pagar isso, pagar aquilo, da dívida da saúde, da dívida da educação, não sei o quê, e a nossa causa ficar cada vez mais distante, assim, sabe? Mas a administração, Isa, ela é um conjunto de setores e a cidade não pode parar. Nós sabemos que a dívida aproxima 200 milhões. Agora, alguém tem que pegar e tocar. Esse alguém é engenheiro Nasser e engenheiro Paulinho. Nós sabemos o que nós vamos atacar para poder, aos poucos, começar a renegociar essa dívida,
fazer revisão de todos os contratos. Agora, é a mesma coisa que você está conduzindo um paciente com uma ambulância, furar o pneu, você vai ter que trocar o pneu com a ambulância andando. E é o que a gente vai fazer. Então não tem setor que vai ter que parar. O que nós vamos ter que cortar são as gorduras que tem na administração, e que são muitas, e por isso não sobra dinheiro, por exemplo, para a causa animal. Vocês vivem fazendo eventos, eu toda semana praticamente estou ajudando como cidadão, até com doações, é ração, é telha, é madeira, tudo que eu posso, que eu tenho na minha consulta, tela de alambrado, pedra, e não para. Por quê? Porque o poder público não faz sua parte. Mas é assim, é o exemplo que eu dei, é trocar o pneu da ambulância com o paciente em estado grave sem parar a ambulância. Tá? A cidade não vai parar por conta disso. Evidentemente nós vamos ter que entrar, e isso está no nosso plano de governo também, fazer uma auditoria independente para saber a real situação financeira da cidade, e aí sim, não adianta a gente vir aqui prometer um monte de coisa, agradar e fazer o que os outros fizeram. Tá? Um plano de governo maravilhoso, uma propaganda muito linda, e na verdade vocês ficam penando aí com esses eventos que vocês fazem e com a falta de atenção do poder público. Isso é verdade. Desde o início do ativismo animal em Bebedouro, várias protetoras independentes assumiram a responsabilidade que seria do poder público. Acabei de falar isso. Resgatar animais em situação de risco e abandono, tornando-se responsáveis por sua alimentação, cuidados veterinários, limpeza. Transformar suas casas em gatis, canis, gastando todos os seus recursos financeiros e dedicando a sua vida, né, a esses animais. O que fazer para mudar essa situação das nossas protetoras independentes também? E deles, né? Você vê como que nós estamos conectados? Eu estou respondendo e já adiantando a resposta da pergunta que você acaba de me fazer. Eu vejo várias... A Poeta vai fazer rifa, coitado. Então, e eu vou te falar, a gente não aguenta às vezes comprar também, porque é muita coisa, né? Agora, precisa, se a gente não fizer enquanto munícipe, enquanto cidadão, fica difícil também. Agora a gente também tem uma hora que nós temos limite, né? Tem gente que tem dinheiro sobrando, né? Eu particularmente não tenho, eu tenho dinheiro para sobreviver, graças a Deus, pelo meu trabalho. Agora, que é difícil, é difícil. Você perguntou do... O que fazer para mudar essa situação delas, né? Da situação crítica, porque... É fazer do poder público ele exercer a sua função. Tá? Olha, falta de dinheiro vai ter, ainda mais um período pós-pandemia, de um vírus que está arrasando a população. Tá? Nós estamos aqui de máscara, eu gostaria de estar mostrando o meu rosto, né, para falar. Agora, o poder público, e mais um exemplo que eu dei outro dia para uma protetora, quanto mais protetores, mais pessoas abnegadas fazendo, quando você não tem um gestor público com causa, ele vai fazendo o quê? Ele vai encolhendo. Agora vocês estão nascendo mais um coletivo da causa animal, né? Maravilha, graças a Deus vocês estão aqui engajados nisso. Mas o que não pode é ter um gestor público que se omite das suas obrigações. A causa animal está ligado à saúde, ao meio ambiente, ao lazer das pessoas. Eu tenho um cachorro que ficou preso 1 ano por causa de briga política do prefeito comigo. É o Bruce. Vocês lembram da história do Bruce? O Bruce foi em 2014, mais ou menos isso. É um cachorro que eu adotei, eu fui buscar ele em Catanduva, tá? E por diferenças políticas, buscaram o pedigree desse cachorro lá em Catanduva, sem eu saber, sem autorização, sem nada. O cara que era amigo meu, que ainda encontra-se na administração, tá? E automaticamente do dia para a noite ele se tornou dono do animal. Quem? A prefeitura. E eu sofri 3 processos por isso. Na Câmara Municipal, na Delegacia Seccional e no Ministério Público. Alegaram crime de peculato, porque eu estaria usando um animal que seria da prefeitura para fazer a guarda do meu escritório. Sabe o que eu tive que fazer, Isa? Entramos com uma ação para provar que o Bruce era meu. O doador do animal veio de Catanduva aqui para falar assim, olha, eu doei o cachorro para ele,
porque eles tinham o pedigree do cachorro. A pessoa foi buscar e eu nem sabia. Por que isso aí? Picuinhas políticas, né? Quem que sofreu? O animal ficou preso 1 ano, a minha família inteira sofreu, minha mulher entrou em depressão, ela fazia xixi à noite na cama, acordava assustado. E pior, fazia 1 semana que o Bruce estava preso, a outra cachorrinha nossa, uma pastorzinha alemã que eu havia ganhado no Natal da minha mulher, apareceu envenenada no fundo do meu escritório. Isso que eu estou falando, tem documentos, abriu inquérito e nós ganhamos a causa. Então a pessoa, o administrador, ele não pensou no sofrimento das pessoas, da minha família, e muito menos no sofrimento do animal. É muito triste isso aí. Então, muito pior do que não fazer a sua parte como gestor, ele usou de animal nesse caso, tá? A Kira, que tinha 4 meses, morreu envenenada no fundo do meu escritório. Tem as fotos, se eu mostrar você chora. De 2 cachorros, nós ficamos sem nenhum. E como você explicava para uma criança, que é a nossa caçula, que tinha 3, 4 anos de idade, que um estava ausente porque estaria preso na guarda municipal, ficou lá no Tancredão, e o outro foi visitar o céu junto com o vovô e com a vovó. Você tinha que mentir para filho, porque como que você vai falar a verdade para uma criança de 4 anos? Então, faltou com a sua promessa de cumprir a defesa da causa animal, principalmente quando disse que a mulher era veterinária e que abraçaria a causa, e principalmente não cumpre com a sua função de gestor público, de fazer aquilo que o poder público tem que fazer. É por isso que sobra tudo para as ONGs, entendeu? É isso aí. E quanto mais ONGs tiver, mais eles vão se ausentar do problema. Quando não tem compromisso, acaba assim. o compromisso. Mas para só fazer uma ressalva aí, o nosso ativismo veio também para cobrar mais do que Sim. a fazer o serviço Sim, que as mas ONGs é fazem. obrigação. É obrigação, Exatamente. é a nacionalidade da ONG. Que é a obrigação do poder público. Se faltar às vezes alguma resposta, você vai lembrando o tio aí que eu vou respondendo. Vamos lá para a próxima pergunta. Nós acompanhamos a sua atuação na vereança e vimos que já militou o Partido Verde, na rede sustentabilidade. Partidos preocupados com o meio ambiente e bem-estar animal. Ficamos surpresos ao ler o seu plano de governo e não constar nada sobre a causa animal. Por quê? Esqueceu de colocar ou não é prioridade na sua gestão? Não, nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Muito mais que isso. Eu recebi uma postagem de uma pessoa que é até candidato a vereador, questionando justamente sobre isso, né? E eu fico assim muito triste, porque a pessoa que se propõe a assumir um cargo de vereador, a se colocar como vereador, possível vereador, não sabe distinguir o que é um plano de governo e um plano de ação. É muito triste isso aí, tá? A causa animal seria um plano de ação dentro do plano de governo. Se você for enumerar todos os itens que você pretende fazer dentro desses 4 anos da administração, você teria uma bíblia, né? Um plano de governo onde, nas mudanças que podem acontecer no dia a dia da administração, pode acabar não sendo possível executar alguma coisa. Então, a pessoa que lançou esse comentário na internet, ela precisa se informar um pouquinho mais, até porque se ela quer ser vereadora, como eu sei que é candidata a vereador, ela deveria ser informado mais. O nosso plano de governo está aqui, e assim como não consta a palavra animal, não consta, por exemplo, cobertura de quadras. Por quê? Cobertura de quadras é plano de ação, não é plano de governo. Então a pessoa está mal informada e está induzindo as pessoas ao erro. Talvez por motivo eleitoral, acaba colocando em conflito. Muito pelo contrário. A causa animal na nossa gestão vai ter prioridade sim, porque entendemos que não é só apenas questão de apego, de carinho e de amor pelo bichinho, mas sim é questão de saúde pública, é questão de meio ambiente, e hoje não tem uma pessoa que não tem o seu animalzinho. O Paulinho, na fazenda dele, pode falar para mim. Eu vou falar, lá na nossa fazenda, na fazenda da minha família, que eu sou administrador, eu tenho gato, tem cachorro, tem galinha, tem galibzé, tem pato, tem tucano, tem
Onça. Até onça, você falou. Tem onça. De vez em quando a gente perde algum animal lá, mas está proibido matar onça, porque ela está no habitat dela, nós estamos acabando com o habitat dela. Ela está sem recurso, então ela tem que ir lá comer galinha. De vez em quando pega um bezerrinho novo. Tá? Então a gente cuida muito. As nascentes de água são todas protegidas, a gente cerca tudo, justamente para o gado não pisotear aquilo. Então, eu gosto, se você ver meu braço aqui tudo machucado, isso é arranhado de cachorro. Porque eu chego na fazenda, eles pulam, não tem quem controlar. E é uma alegria pra gente você viver, estar à noite lá sozinho, que eu fico sozinho, né? A minha diversão são os cachorros e o gato. Durante o dia eu vou dar ração pros peixes, fico bravo que os patos comem tudo. Eles indo pro açude, os patos vão tudo atrás. Eu fico bravo, eles tocam os patos, não adianta, eles vão lá, a ração fica na flor d'água. Então é uma briga, mas é assim, porque a gente gosta. Realmente, eu gosto de animal. Se você pegar a minha rede social, por exemplo, meu Facebook, eu estou falando o seguinte, do que eu publico lá, 70% ou 80% é de animal. Você pode ver o cachorrinho brincando, é o gato, é a vaca, é o tigre. Eu adoro isso. E com certeza, vocês podem ter certeza, vocês vão ter o maior apoio nosso nessa luta de vocês. Então, para completar o que o Paulinho falou, nós também. A minha filha essa semana, a número 3, a Marcela, que deve estar em Rio Preto, faz medicina veterinária, viu? E já falou que logo quando formar, uma parte do período dela, ela vai disponibilizar a esse tipo de assistência que vocês buscam com muitos veterinários. Alguns fazem até de forma gratuita, mas outros não, né? Então a Marcela comprou um coelhinho, né? A gente mora em apartamento, ficamos quase malucos, porque no apartamento o Bruce está no escritório. Nós recebemos o Bruce de volta, viu? Ganhamos a ação, provamos para o prefeito que o Bruce é nosso, tá? E que não deve se misturar política com esse tipo de assunto tão sério, né? Para responder, mexe com o filho dos outros. Não mexe com o filho dos outros e nem com os animais, você mexe com a gente. A respeito do questionamento, então, é isso aí. Plano de governo, se você for abrir em todos os diversos segmentos, eu dei o exemplo da cobertura de quadra, por exemplo, né? Olha, as ambulâncias, né? Você não falou quantas ambulâncias vocês vão comprar. Isso é plano de ação, tá? Então é diferente. Eu oriento a pessoa que fez essa postagem, se foi de forma maldosa, não entre na política. Se foi mal informado, procure informar antes o que é plano de governo, o que é plano de ação, porque aí se divide todos os setores, né? O caso da cobertura da quadra, ele falou, mas precisava, veio recurso e tal, olha, isso é plano de ação, tá? Nós vamos cobrir a quadra, por exemplo, da Escola Yolanda, agora está coberta, lembrei da Yolanda, né? Isso é plano de ação, então não vai no plano de governo, tá? A pessoa precisa se orientar um pouquinho mais e passar as informações corretas, para que essas pessoas não caiam em informações que não procedem, tá? O fato de não conter a palavra animal não significa que nós não daremos apoio à causa. Nós provamos isso durante 8 anos com o nosso trabalho na Câmara. Que a gente a gente se reuniu no coletivo e olhou as propostas e alguns pautam, né? O ambulatório, secretaria, coordenadoria, tudo. Então eu acho que foi isso que a gente ficou assim, de pensar assim, de algo concreto. A postagem não veio de nenhuma de vocês três aqui, isso aí eu posso garantir. Quem eu recebi que colocou no seu Facebook é um candidato a vereador, né? Mas assim, para esclarecer também, Isa, a gente percebe assim, que às vezes as pessoas colocam nos planos de governo aquilo que vai agradar as pessoas, não aquilo que necessariamente tem que ser feito. Hoje, a causa animal ela é muito forte, tá? Então, você colocar 1000 maravilhas no plano de governo constando a palavra animal, e depois também não ter as ações relacionadas à causa, não adianta. A administração atual fez isso, né? Colocou no plano de governo, fez um monte de promessas, constava lá. O importante é não só a palavra, é simplesmente a ação. Então não constar a palavra animal, que a causa animal não terá prioridade. É a mesma coisa a questão negra, tá? Da raça negra, a questão do homossexualismo, né? Se você procurar lá, talvez você não encontre lá o negro, o homossexual. Por quê? Algumas coisas são planos de ações e outras é plano de governo. Certo. A
até você, a próxima pergunta, você falou que foi oposição em alguns anos, né, nos 8 anos, e teve dificuldade de aprovar algumas questões, alguns projetos e tudo mais. Você, como prefeito, acha que vai ter condições também de trabalhar nessa, mesmo sendo oposição de alguns outros partidos? Isso é inerente do sistema democrático nosso. Tá? A nossa República e a nossa Constituição Federal prevê a situação e a oposição. Eu fui o único vereador nesses 8 anos, desde o dia 1º de janeiro de 2013, e será assim até o dia 31 de dezembro, na posição de oposição. Nem por isso, Isabela, eu deixei de aprovar projetos do prefeito que seriam importantes para a sociedade. Aí está a diferença. Tá? Tem gente que vota contra para fazer pirraça para o prefeito. Eu não tive essa postura. Eu daria ter uma sugestão, né? A última sessão da Câmara, explique o que aconteceu para a população saber. Segunda-feira, um projeto de minha autoria, que eu já estou tentando há vários anos, por eu ser minoria na Câmara, é um projeto de tamanha importância, que proíbe qualquer prefeito, seja esse, seja os próximos, inaugurar obra pública que não estejam devidamente acabadas para poder prestar o serviço para a população. Eu dou um exemplo também, o Castramóvel. Fez-se o Castramóvel, muitas fotos, tal, muito beleza, ele não está adequado para fazer o serviço de castração. Estou falando mentira ou não? Quero que vocês respondam para mim, os internautas. Por quê? Porque o prefeito, na ânsia de querer se aparecer e falar, olha, os protetores, eu consegui o Castramóvel, não adianta ter e não funcionar. Né? A oposição, ela faz parte do sistema democrático nosso. Eu votei projetos importantes do prefeito, que eram importantes para a municipalidade, e rejeitei os que eu achava que eram prejudiciais. Por que eu fiz isso? Porque eu quero, a partir de 1º de janeiro, como prefeito, que tenham vereadores que tenham esse mesmo pensamento meu. Ser oposição não é votar tudo contra, não é ficar atacando o prefeito simplesmente por questão política. Né? A minha oposição, sim, do primeiro dia que eu assumi até o dia 31 de dezembro próximo, será a mesma postura, diferente do que outros candidatos que até há meses atrás estavam todos alinhados com o prefeito e agora resolveram mudar de lado. Entendeu? A harmonia entre os poderes é muito importante. Isso está na Constituição Federal. Nós temos 3 poderes e está previsto lá a harmonia entre os poderes. E é por isso que eu torço assim, uma mudança muito grande na Câmara Municipal, tá? Que a gente mude essa mentalidade. Aliás, a nossa proposta é realmente de uma bebedouro diferente do que a gente tem visto nas últimas décadas. Eu tenho idade para ser teu pai, eu tenho filha mais velha que você. E eu vi assim, coisas muito tristes em bebedouro. A minha proposta do engenheiro Nasser, do Paulinho, é realmente mudar essa concepção. Para isso nós temos que começar a mudar nós próprios, tá? Mudar os nossos amigos. Vamos procurar parar com essa política do toma lá da cá, sabe? A gente tem visto ainda muito isso aí. As pessoas, né? Eu vou te prometer um cargo, você me aperta. Isso está acontecendo nesta campanha. A nossa proposta é de fazer justamente o contrário. Porque só assim a gente vai conseguir retomar a Bebedouro como referência regional, como era antes, tá? Para a gente poder fazer os investimentos necessários, atender a saúde pública, atender a causa animal, a fazer a infraestrutura, né? A gente precisa começar a mudar a nossa concepção. A minha condição de vereador de oposição nesses 8 anos, tenho certeza que só trouxe, da minha parte, pelo menos, a intenção de fazer o melhor para a minha cidade. Eu durmo tranquilo, tá? O exemplo que o Paulinho deu na segunda-feira, este projeto que proíbe o prefeito e os próximos prefeitos de inaugurar obras públicas inacabadas, os mesmos vereadores que aprovaram o projeto de lei que virou lei, viabilizaram para rejeitar este projeto na Câmara. A gente não entende por quê. Para fazer pirraça para mim? Não, prejudicou o povo. Vamos para a próxima. Você já esteve no Canil Municipal?
precisa de algumas mudanças imediatas. Tem algo em mente que pode ser visto? Isso significa o gasto do dinheiro e o bebedouro está afundado em dívidas. Mas assim, lá é emergente algumas mudanças que precisam ocorrer. Você já estive no canil quando? Essa semana? Não, assim... Estive muitas vezes. A minha rotina, inclusive eu tenho uma reportagem de televisão de quando vieram aqui. Vocês lembram quando cortaram todo o alambrado, que tinha em torno de 500 animais lá, cortaram todo o alambrado, sumiram muitos cachorros, fugiram, alguns morreram envenenados. Vocês lembram disso? Saiu em jornal, se você pesquisar tem lá. Então, eu fui o primeiro vereador que estive presente lá, né? E veio um canal de televisão e nós documentamos e acompanhamos tudo isso, né? Então, e pode até hoje, porque o meu cachorro que tem em casa agora fugiu do canil. Lá de cima? Uhum. Tá. O que acontece, né? É a falta do poder público fazer a sua função, tá? O canil, ele está localizado junto com, por exemplo, um grupo que promove festas, não tem promovido, né? Ele está numa localização que agora parou as festas, mas antes o canil estava aqui, os focos saíam aqui, né? Você chegou a ver isso aí? Junto os cachorros ficavam, e os gatos também, ficavam lá vidrados, né? Alguns tinham ataques, tem cachorro que tem ataque epilético, né? Quando vê os fogos que treme. Por quê? Está numa localização, se machucam, né? Querem fugir porque se sentem incomodados. E então a localização do canil é uma coisa que vai ter que ver, porque se for, quando retomar tudo isso, se for realmente continuar festas, continuar da maneira como está, tem a pista de kart que está ali perto, é uma coisa que tem que ver. E aí você falou outra verdade, não tem recursos públicos. Nós vamos ter que partir para as parcerias com ONGs, para ir atrás de recursos para as melhorias, tá? Aquele espaço onde era o matadouro municipal antigamente, onde hoje está uma ONG, no início a gente achava que os animais iam todos para lá, tá? Que é um local retirado, que não tem esse problema de estrondo de fogos, é um local totalmente cercado e tudo, né? Mas sequer a administração cumpriu com a ONG aquilo que prometeu, tá? Não está dando suporte. Agora que o desafio é grande, Isa, isso Por quê? Porque não vai ter recursos. Então nós vamos ter que partir para cima de parcerias, tá? Com ONGs, emendas parlamentares, e para isso eu vou pedir ajuda para vocês, tá? Porque vocês fazem um trabalho assim, ó, muito importante para o nosso município, de voluntariado, às vezes até de orientar. Vocês entendem mais até da causa animal sobre isso. Com certeza. Tá? Com certeza, porque vocês vivem o dia a dia. Eu vivo para uma cidade, vocês vivem para uma causa, né? E eu vou contar muito com vocês, porque nós vamos ter que, se precisar ir em São Paulo, nós vamos, se precisar ir a Brasília, nós vamos. São Carlos, por exemplo, é um exemplo de canil. Você já foi em São Carlos visitar lá? Então, um dia nós podemos ir, a gente monta e nós vamos até São Carlos, porque nós vamos pegar as experiências boas que tem lá, tá? Gasta muito? Gasta muito, mas olha, para você ter uma noção, veio recursos, e tem vereador que bate no peito, eu trouxe recursos, 300 mil reais para se construir. O prefeito pegou esse recurso e gastou em asfalto, né? Está errado ele que bateu no peito e disse que trouxe para a Casa Animal e não exigiu que fosse colocado lá. Está errado o prefeito que desviou o recurso que era para a construção de um canil, tá? E investiu em outro setor. Não digo que o asfalto não seja importante, mas o recurso veio para isso. Errou o prefeito e errou o vereador que não fiscalizou e não cumpriu a sua obrigação de vereador. Vamos para a próxima. O que o senhor se compromete, os senhores, né, se comprometem a fazer em relação ao horto florestal, que pode ser, que foi concedido ao município, né? Foi. Tem alguma proposta concreta? Foi. A floresta estadual,
a gente chama de hortiflorestal. É a floresta estadual, é uma área de 100 hectares aproximadamente, é uma área muito grande, ela não pega apenas aquele setor sul, não, ele vai até para o setor leste, tem até um corredor verde. Eu tenho o projeto disso aí, um dia se vocês quiserem ver, mas infelizmente também não foi levado a sério. Pelo governo municipal, todas as demandas que eu levei para continuassem aqueles projetos educacionais dentro desse setor. Hoje, se vocês forem lá onde aconteciam esses projetos educacionais, ambientais e tal, você chora. Se eu te mostrar as fotos, eu autorizo minha assessoria a mandar para você, do que virou a nossa floresta estadual, que está dentro da nossa cidade. E agora foi concedido realmente. Eu tive, inclusive, um movimento que teve em Bebedouro, que foi denominado SOS Floresta Estadual. Tá? SOS Floresta. Um movimento apolítico e que me buscaram como vereador para poder fazer a parte política, de ligação com as secretarias estaduais e tal, e eu fui o vereador que me procuraram. Foi um movimento de pessoas também voluntárias, voltadas à causa ambiental e que estavam muito preocupados com o horto. Teve assinatura virtual, teve assinatura física, um abaixo-assinado com milhares e milhares de assinaturas pedindo socorro para o governo do estado na questão da nossa floresta. Mas, infelizmente, a primeira vez que nós estivemos lá, nós não conseguimos um bom resultado. Assim, fomos muito bem atendidos, mas eles jogavam a responsabilidade para a prefeitura. Tipo assim, a prefeitura quer pegar, o estado concede. O Instituto Florestal, que é o que comanda essas florestas, ele concede através da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Mas aí a prefeitura não tinha interesse. Por quê? E eu morro de medo para que aquilo se transforme na parte que pode, a parte de preservação não pode mexer, mas tem uma área que pode ser transformada em investimentos imobiliários. Isso me preocupa. Tá? Nós não queremos isso com essa floresta. Aquilo que couber a parte para o crescimento da cidade, tudo bem, mas aquilo lá é de Bebedouro, está dentro de Bebedouro, embora o pai é o governo do estado, que não deu atenção e agora passou a responsabilidade, essa cessão de uso, essa doação para o município. Ali cabe projetos fantásticos, retomar aqueles que já existiam, com biblioteca, com parquinho infantil, com floresta, com animais mesmo, mas seria um local também que nós poderíamos pensar na parte desses animais que não têm tutores, animais perdidos. A gente poderia fazer, porque é uma área muito grande e nós não queremos que seja explorado por especuladores imobiliários ou empresários que queiram aquela área. Isso é uma coisa que eu levei comigo. Eu lembro na época, o secretário estadual de Meio Ambiente era o nosso Maurício Brusadinho, ele é daqui de Jabuticabal. Tá? O Maurício falou assim, olha, eu vou levantar e nós vamos tentar transformar aquilo lá em patrimônio histórico. Nós vamos mandar para o Condefat, nós vamos mandar para os órgãos para transformar. Assim, ninguém vai especular em cima daquela área que é uma área que tem que ser voltada para isso. Mas, infelizmente, por conta de política, o governador, na época, acabou não entrando, o que ele apoiava, foi trocado como sendo de cargo de confiança, ele não deu sequência a isso. É uma pena, mas a nossa luta vai continuar e quero falar para vocês aqui, para todos que estão nos ouvindo, que a floresta estadual é municipal, é do município de Bebedouro. Nossa. E lá nós vamos desenvolver muitos projetos, inclusive aberto a vocês, para que a gente possa desenvolver também as atividades no âmbito dos animais, porque é o local adequado e lá pode se fazer muita coisa. Quer complementar? Não, tudo bem, então. Vamos lá. E o ambulatório, Nasser? É possível se comprometer com a gente, trazer ele para o Bebedouro? Olha, hoje por acaso eu peguei no vidro do meu carro a propaganda de um candidato que fala sobre o AMA, Ambulatório
médico animal, né? Aí eu vejo, né, o novo prefeito, é um novo que está na administração há 8 anos e que teve como uma das bandeiras para poder se eleger o seu grupo político como a causa animal, tá? Ele ficou 8 anos na prefeitura e agora vem me falar que vai fazer o AMA, né? Interessante isso aí. Por que não fez, mesmo não sendo o departamento dele, mas era um secretário de governo, que tinha uma Câmara Municipal que estava do lado dele? Por que não fez isso durante esses 8 anos? Quanto a causa animal perdeu durante todo esse tempo, tá? E o que nós vamos fazer é buscar essas parcerias, Isa. A gente precisa, porque aqueles que podem pagar médico veterinário, podem levar na Unesp, lá em Jabuticabal, tem condições financeiras, tem carro para transportar, tudo bem. E a maioria que não tem, como é que faz? Então nós temos que pensar nisso, tá? A população de animais cresce muito desordenadamente e aí o poder público não dá respaldo para isso. Então tem que rever essa questão da castração, né, de forma que não seja proliferada, que não seja essa população de animal não seja uma população que vai colocar animais na rua, que podem causar acidentes, que vão passar fome, que vai aumentar o trabalho e o sofrimento, principalmente de vocês que são protetoras, né? Agora, o ambulatório, seja simples, que seja uma sala com uma pessoa, ainda eu coloquei aqui alguns pontos, por exemplo, estudar a viabilização de um ambulatório veterinário público, né? Eu me referi ao plano que eu vi agora, a proposta do meu concorrente, porque ele esteve na prefeitura, ele era cargo de primeiro escalão do prefeito. Por que não fez e quer propor agora no seu papel um panfleto que é a coisa mais linda, tá? Enganar quem? Durante 8 anos não fez e quer fazer daqui para frente, tá? Acorda, população, acorda para esse tipo de promessa, porque quem não fez em 8 anos não vai fazer agora em 4, né? Agora, a nossa proposta é assim, eu fico muito preocupado com esses animais que às vezes são atropelados, que têm algum tumor, que têm maus tratos, né? A gente, às vezes, cansa de receber reclamações assim, olha, tem um cavalo aqui que está sofrendo maus tratos. Teve um caso de um animal que chegou até a morte, né? Teve um movimento forte em bebedouro e tal. Eu entrei na causa na época, fizemos uma carreata, paramos lá no lago de protesto, né? A pessoa depois foi presa e tudo, mas a estrutura geral da prefeitura, da maneira como está, não oferece condições. Você liga às vezes para a Guarda Municipal, não tem viatura suficiente, e nós já ouvimos assim, de pessoas que ligaram lá, eles falam assim, eu tenho uma ocorrência que é muito mais importante do que isso, tá? Então vocês percebem que a administração pública, ela é um conjunto de setores. 30 segundos. Só? Uma pena. Mas se vira nos 30. Se vira nos 30. Então, a gente tem que estruturar todos os setores para que todos, aos poucos, comecem a renascer, né? A gente tem visto aí os setores da administração muito apáticos, muito inoperantes, e com uma administração muito insatisfeita em função de tudo isso aí. É uma engrenagem onde essa engrenagem não está rodando como deve. E eu, engenheiro Nasser e engenheiro Paulinho, vamos desengripar essa engrenagem, nós somos engenheiros e nós vamos fazer voltar a rodar essa roda tão importante que é a maior empresa de bebedouro, que é a Prefeitura Municipal, viu? Nós queremos que Bebedouro seja referência em saúde e bem-estar animal. Quais são os pontos primordiais em sua gestão que serão trabalhados para que isso ocorra? Praticamente, você acho que está repetindo coisas que eu já respondi. Eu fiz aqui uma relaçãozinha, eu vou repetir, porque você tornou a fazer de uma forma diferente. Mas, por exemplo, tornar o banco de ração animal uma lei. Tá? Não deixar apenas como um decreto, tá? E melhorar ainda, porque a gente, da maneira como está, não é exatamente aquilo que nós fizemos. A gente pretende instituir, através de lei também, e é lógico que nós vamos contar muito com a Câmara Municipal, a Semana Municipal de Proteção ao Animal, tá?
porque a gente tem a Lei 4.432, que instituiu a Semana do Direito dos Animais, mas que direito dos animais? Quer dizer, existe a lei, não adianta ficar fazendo lei para agradar protetor, para agradar as pessoas e para falar, eu fiz uma lei em bebedouro. Então são muitas leis que não têm finalidade, a proposta é boa, mas na prática não funciona. Então nós vamos procurar fortalecer essa lei da Semana do Direito dos Animais, com mobilização, com caminhada que a gente chama de caminhada, promovendo o não abandono desses animais. A feirinha de adoção com a participação de ONGs e protetoras, né? Aquelas feirinhas, é tão legal. Onde eu vou com a nossa filha caçula, com a minha netinha, a gente via, né, que não se vê mais, está difícil de ver as feirinhas para a gente adotar os animais. Pronto, ela já queria, onde eu moro o apartamento é pequeno, né, e não tem como ter, mas ela já queria pegar. E aí, estimular esse tipo de ação, essas feirinhas de adoção, é muito importante também. Então nós vamos fazer isso aí. A gente vai sim estudar essa viabilização de um ambulatório veterinário público, isso. Quiçá a gente consiga aí fazer um ambulatório referência mesmo, embora você sabe das dificuldades que você mesmo afirmou, mas nós vamos tentar trocar o pneu desse veículo aí furado com ele andando, tá? E dar uma atenção maior ao canil municipal, né, que você citou aí do canil. Como? Fazendo divulgação do canil. Tem gente que só ouve falar quando some um cachorro ou quando esse cachorro, de repente a pessoa fala assim, olha, o cachorro tal está lá no canil. Mas muita gente, a maioria da população não sabe onde é o canil e onde ele está, para que ele serve, qual a finalidade, né? A população não tem acessibilidade nenhuma. Aí eu vou chegar lá. Tá? A adoção de animais, a gente estimular a adoção de animais. Como? A gente pretende, no próprio site, fazer um link com a adoção. O que acontece? Aqui nesse setor aqui do Eldorado e outros setores da cidade também, às vezes o cachorrinho escapa. Tá? Vai lá. Tá? A pessoa está sofrendo aqui, porque escapou o cachorrinho e ela acha que perdeu, que roubaram, que morreu, né? E às vezes o cachorro está preso lá no canil. Por quê? É uma falta de informação. Então nós vamos conectar isso, tá? Igual pessoas desaparecidas. Olha, desapareceu fulano de tal, tá? Às vezes a pessoa está aqui, pessoa de idade, por exemplo, está aqui em Monte Azul Paulista, e a pessoa lá não sabe, a pessoa às vezes está com Alzheimer, é a mesma história. Tá? Então nós vamos conectar essas informações, nós vamos ter que divulgar através de site, dar mais visibilidade ao canil e também às protetoras que têm um trabalho muito importante dentro dessa causa e dentro da nossa cidade. Tá? Graças a Deus nós temos vocês. E aí ela fica levantando a plaquinha dos 30 lá. Tá certo, filho. Acabou os 30, deve ter uns 20 segundos ainda. Tá, mas ela fica 17, 16. Então, essa questão do site, da informação, precisa ter essa troca de informações. Tá, olha, sumiu meu cachorrinho, mas ele está lá no canil. Tá? Ó, eu sei que está lá, porque quem não tem. Agora ela faz assim. Quem não tem acesso às vezes ao Facebook, né? Hoje tem essa ferramenta importante. Mas são coisas tão elementares que vai ajudar muito a causa. Ó, nós vamos fazer uma feirinha. Desconta da próxima pergunta, não pode? As perguntas acabaram, tudo bem, pode complementar um pouquinho. Tá. Nós vamos fazer uma feirinha tal dia, tal. Fazer divulgação mesmo. Nós vimos feirinha ali na feira de domingo, na praça da prefeitura, que praticamente não teve uma ampla divulgação, né? As pessoas que às vezes querem adotar, quem está lá, foi lá e viu, tá? Mas e muita gente que não está. Então pega a sua criança, vai lá passear, coloca lá no sambódromo, estimula, coloca um pula-pula para as crianças brincar, né? Estimula as pessoas a irem lá. A criança vê animal, ela quer pegar, sabe? São ações tão pequenas que pode dar um resultado muito importante. Tem que olhar o animal para rolar aquela química, entendeu? Você olhar para ele e falar assim, é meu animal, vou levar para casa. É o amor, né? Eu apaixonei. Vamos lá, fazer
Agora a gente vai para as perguntas dos telespectadores. E Lara, o celular acabou a bateria de novo. Trabalhando muito. Eu marco, vai daqui. Desculpa, é o celular. Bateria Acaba viciada. mesmo. Isso acontece. Acontece até nas maiores emissoras. Fica tranquilo. Bateria aliada, memória explodindo. Uhum. E vamos para cá. Vamos embora. Vamos lá para as perguntas dos nossos telespectadores. Da Gabriela Bernardo Legal. Boa noite, candidatos. Gostaria de saber de vocês se vocês conhecem ou visitaram recentemente o Canil Municipal, o Horto Florestal e o Parque Ecológico. Sobre reflorestamento e plantio de árvores, qual a posição de vocês? Sobre melhorias do canil também, o que poderia ser feito? Gabriela, boa noite, obrigado pela pergunta. Gabriela, né? Isso, Gabriela Bernardo Legal. Eu acredito que eu até respondi já tudo que ela perguntou. A questão da floresta, do reflorestamento. o que faltou é o reflorestamento. árvore. Nós fizemos, eu fui presidente do Rotary, fui governador assistente do Rotary 2 vezes, e o Rotary faz muitas ações voltadas ao meio ambiente, tá? É uma das bandeiras do Rotary Internacional. Eu lembro que nós fizemos um plantio de árvores no distrito de Botafogo, com o Interact, que são crianças, jovens de 14 a 18 anos. E nesse projeto, a gente buscava plantar em torno de 30 árvores, mais ou menos, tá? Seja resedar gigante, seja IP, né, as diversas variedades. Você acredita que eu tive dificuldade, até como vereador, pedindo para o Departamento Municipal de Meio Ambiente, já um minuto, falta? Essas são rapidinho. Tá. A doação de árvores. No Parque Ecológico não tinha mudas. Não tinha mudas. É um espaço que antigamente, há uns anos atrás, produzia-se muito mudas de IP, de árvores até frutíferas, né? Não tinha mudas. Aí eu teria que fazer um ofício para o departamento para solicitar, explicar onde que eu ia plantar. Sabe, é uma burocracia tão grande. E ainda bem que a estação experimental me doou essas mudas. Aí nós colocamos essas crianças para... Então você vê a dificuldade do poder público em fazer uma coisa que é tão importante para o meio ambiente, básico. Tá? Produzir mudas, os funcionários estão lá, eles gostam de formar as mudas. Não tinha muda para doar, e o que tinha lá, você teria que fazer um ofício para o departamento para conseguir aí uma autorização para eles irem buscar essas mudas. Isso aí ia demorar 2, 3 meses, 5 meses. Então, dificuldade, né? Uma coisa tão simples. E como você disse, eu fui do Partido Verde, fui da Rede Sustentabilidade, que são partidos muito voltados ao meio ambiente. Isso é meu, independente de partido. E assim nós vamos atuar, e não apenas na parte de reflorestamento, também de recomposição das minas que foram perdidas e que foram soterradas. Isso é importante também na questão da captação de água. Da Bruna Meschiari. Tem proposta para a castração de cachorros e gatos de ruas abandonados, pois são os principais... a principal causa, né, do crescimento populacional de animais de rua. Falando sobre isso agora há pouco. Bruna, muito obrigado aí pelo seu questionamento, né, mas eu citei sobre o castramóvel, né? Primeiro precisa arrumar o castramóvel, né? Então, foi doado, apresentado para a população o castramóvel, e eu sinto um ditado popular: vocês são mais jovens, vocês vão rir, né? Por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? É bonito, pintado e tal. Ele não está adequado para fazer as castrações, né? Então, a apresentação desse castramóvel para a população foi simplesmente com finalidade eleitoreira. Ele não teve. Ele, por pouco período, um período muito curto, ele acabou fazendo algumas castrações, né?
Qual que é a função? Precisa fazer uma adequação no castramóvel? Tá bom, vai ter que ser feito. Tá? Isso é coisa que não custa muito, mas que precisa ser feito. Não sei te falar se é logo no início da gestão, agora que precisa ser feito, precisa. Tá? Nós temos médico veterinário do município que tem que colaborar. Colaborar não, ele é remunerado para isso. Ele é concursado para isso. Tá? Aconteceu de munícipe levar animal para ser atendido lá, deu até polícia. Há cerca de 5, 6 anos atrás, veterinário ofendeu a pessoa ofendeu o veterinário. Para que isso aí? Sabe, acaba desviando a finalidade dele como funcionário público de atender o animal, né? E acabou criando um problema sério, criou até ações na justiça na época, desentendimentos e tal, né? Então, eu acho que o castramóvel, a adequação dele vai facilitar bastante, né? Esse serviço de controlar essa população de animais que está descontrolado e acabou, né? Que pena. Foi xerelha mesmo. Que moça chata, né? É mesmo. Elas são rígidas. É isso aí. Vamos lá. Pergunta da Aruana Beires. Essa é uma pergunta que foi feita para quase todos os nossos participantes, mas que é muito Aruana importante. Oi. Ó, mesmo com as queimadas na Amazônia aumentando 30% em 2019 e com o Pantanal registrando o maior número de queimadas em uma década, o governo do Bolsonaro vem cortando drasticamente a verba para a contratação de profissionais de prevenção e controle de incêndios florestais. A nível municipal, o que você acha que poderia ser feito com as queimadas que estão sendo realizadas no nosso município? E o que os senhores acham de os governantes defenderem os animais e apoiarem essas ações do governo federal? Eu acho que eu não entendi. Do governo federal, sim, realmente cortou. Você tem razão nisso. O que vocês acham em defender os animais de modo geral e apoiar ações do governo federal? Tá. Eu atropelei, foi mal, gente. Nós estamos aqui justamente porque a gente adere à causa do animal. Senão não estaríamos aqui numa live voltada para a causa animal. Que o governo federal realmente decretou a contenção de despesas na área do meio ambiente. Inclusive é visível o tanto de queimadas que aumentou. Aí fica aquela briga política e agora eu também não quero entrar no mérito, tá? E tem gente que vai lá e coloca fogo que é para prejudicar o presidente, né? Aí o presidente fala, eu estou sendo boicotado. Então isso não vai levar a nada, tá? Que houve realmente, isso aí é números, matemática. É só entrar no portal da transparência do governo federal, você vai ver que realmente, aí vem o vice-presidente da República que tem falado, que ele tem feito um trabalho, principalmente na Amazônia, no centro-oeste e tal, que isso tem diminuído. A nível de município, a sua pergunta é o que eu pretendo fazer, tá? É fazer o que está na legislação municipal, porque muita coisa, por exemplo, a polícia ambiental, tá? Nós tínhamos uma base da polícia ambiental aqui que ficava no Parque Ecológico. O governo do estado, que é do PSDB, simplesmente cortou, não temos mais polícia ambiental em Bebedouro. Se a gente quiser, nós temos que ligar em Barretos e esperar a boa vontade deles virem aqui. Bebedouro não tem mais polícia ambiental, que é do âmbito do governo do estado. Tá? O que nós conversamos, inclusive ontem nós reunimos com um grupo de guardas municipais. Nós gostaríamos, e acredito que é possível a gente fazer isso aí, a patrulha rural. Né, Paulinho? Sim, ontem nós conversamos sobre isso com os guardas municipais. Vai ser tão bom nessa questão de pessoas se realmente são incêndios criminosos, e eu acredito que alguns são sim, né? Não vou entrar no mérito. Já acabou? Mas... Nós temos que lembrar também, Nasser, que nós estamos passando por um período de seca que há muitos anos não acontecia. Então, onde você vai, está seco. Qualquer coisinha... Pega fogo. Eu já vi, por exemplo, até foi mostrado na internet, num mourão de cerca, um prego, esquentou tanto o prego que foi
queimando um morão de A cerca. nossa região, semana passada, entrou em estado alerta que tinha possibilidade de sabe quantos graus aqui? 44 graus em começo de primavera. Né? Então, tem isso realmente também o a ser levado aquecimento em consideração. global é um problema sério. Agora, combinando com isso, tem que ter as ações dos diversos poderes, viu, Isabela? Não só apenas do âmbito municipal, mas, por exemplo, o governo estadual e o governo federal. O que nós estamos percebendo é que os governos estão encolhendo e jogando essas responsabilidades para o município, né? Por que tiraram a base da Polícia Ambiental? Quando eles estavam aqui, as queimadas eram muito menores no parque ecológico, tá? E também até nas propriedades rurais, né, Paulinho? Sim. Paulinho tem propriedade, família Burjaile tem propriedade aqui em Turvínia. Eu estou dizendo aqui, tem lá em Minas também, né? Então, quando a base da Polícia Ambiental estava aqui no Parque Ecológico, a quantidade de queimadas era muito menor, apesar que o clima também... E a gente recebia muita visita da Polícia Florestal em Turvínia. Eu lembro, a gente estava lá, o pessoal passava, conversava, andava na propriedade para ver se não tinha nada que pudesse ocasionar incêndios. Então era uma polícia atuante. E nós perdemos. Como estamos perdendo tudo para Barreto. Hoje nós não temos mais posto fiscal que foi para Barreto, tudo vai para Barreto. Bebedouro realmente ficou... Você é da causa animal? Depois? Queria falar sobre a Delegacia de Proteção Animal. Você vê que o próprio governo do estado, que na verdade ele é o responsável pela Delegacia de Proteção Animal, como as outras delegacias, não dá estrutura nenhuma. É uma pessoa só, praticamente, uma ou duas. É Iguatemi, é Ana Maria, sabe? E eles não dão estrutura. Se você for pegar e chamar o Iguatemi, não é porque ele não quer ir, porque ele não tem estrutura. Porque o patrão dele, que é o governador do estado, não dá estrutura para ele atender a causa animal. Pergunta da Maria Ângela Mussolini. Qual a solução, então, que o vereador dá para a lei dos fogos? Quem fiscalizará? Ficamos com essa dúvida. Você decide. Eu decido. Boa noite, vereadora Mariana, minha colega de Câmara, né? Eu decido, a senhora vereadora, temos que decidir juntos, né? A nossa proposta, na ocasião, era que a gente fizesse um debate um pouquinho maior na Câmara, né? Quando você propõe o projeto de autoria do vereador, algumas ações você não pode obrigar o Poder Executivo a fazer. Por exemplo, você não pode falar para o prefeito, olha, quem vai fiscalizar é a guarda. Ou você não pode colocar também que quem vai fiscalizar é a Delegacia de Proteção Animal. Tá? Por quê? Porque aí é a interferência dos poderes. Isso eu comentei com a nobre vereadora na época. Então partiu de iniciativa da vereadora, a vereadora Maria Ângela, que está nos assistindo, e eu agradeço aí pela pergunta dela, né? Quando você coloca a população para fazer essa fiscalização, eu sinto isso aí, muitas pessoas vêm e falam assim, olha, eu não vou denunciar porque o meu cara é meu vizinho. Então, mas como que fica? Né? Mas você é vereador, você tem que fiscalizar. Tá bom, eu moro lá no setor sul, né, e aconteceu, por exemplo, aqui no Menino Deus, um problema de fogos. Né? Como que eu vou falar para a polícia, eu vou ligar para a polícia, sendo que eu não sei nem onde você está aí? Né? Então, tinha que ser uma coisa mais dinâmica. Eu acho que dessa forma é possível a gente fazer com que o Poder Executivo assuma também a sua responsabilidade, viu, Isa? Que seja a guarda, e aí teria que vir um projeto de onde? Do Poder Executivo. Tá? Porque se a gente deixar só para a população fiscalizar, eu acredito que essa lei ela vai ser mais uma lei que não vai ter objetivo. É uma pena, não é problema da Câmara, do vereador, mas é o que acontece na prática. Nós vemos isso aí. E pior, quando você liga às vezes na Guarda Municipal, o próprio munícipe liga, o retorno é muito lento. Quando vão, demora muito. Às vezes a pessoa já acabou com a festa, já acabou o jogo do Corinthians, né, e já acabou o meu tempo também, né? Umas perguntas, né? Já deu tempo? Já deu nosso tempo em geral? Continua mais. Já passamos? Tá tão bom. Eita! Então vamos para as nossas considerações finais. Então, quer falar o senhor primeiro, Paulo? Primeiro eu gostaria de agradecer a vocês, né, por essa oportunidade da gente estar expondo
os nossos pensamentos, as nossas ideias, tá? Em segundo, eu queria falar para a população, tomar muito cuidado com essas promessas, dessas fantasiosas, que estão prometendo mundos e fundos agora. E, por coincidência, todos os candidatos estão no governo há mais ou menos 8 anos ou mais. Todos estão no governo. E durante esse tempo todo não conseguiram fazer nada. E agora, de repente, tudo vai resolver. Muita promessa. Inimigos políticos que se degladiavam na Câmara há 2 meses atrás, hoje tira fotografia junto. Está tudo muito bonito. Isso é tudo jogo de interesse, vocês podem ter certeza. Então tomem muito cuidado com isso, que se vocês realmente querem mudança, pensem na hora de votar, tá? Vocês têm uma grande oportunidade de eleger o engenheiro Nasser, tá? E eu vou ser um bom parceiro para ele, pode ter certeza disso. Então, muito cuidado com quem votar. Olhem seus adversários, vejam as histórias deles, vejam o que eles já fizeram, para estar prometendo agora que vai resolver todos os problemas que não resolveram durante esses 8 anos que estiveram na prefeitura. Muito obrigado. Eu também? Você também, por favor. Só tenho a agradecer e também parabenizar a todos vocês, viu? A causa é muito linda, muito importante, o assunto é muito sério. Eu agradeço muito a oportunidade de ter me dado voz para falar com esses protetores abnegados, trazer o Paulinho também, que é uma pessoa muito simples, muito carinhosa também, até com os animais, tá? E dar os parabéns, dizer que tudo que estiver no nosso alcance, a ideia é realmente abrir as portas da prefeitura, dentro do que a condição oferece, para poder realmente tornar o serviço de vocês mais agradável e menos sofrido, como é. E que os nossos animais também não sofram. E muito importante, Nasser, nos ajudem nossas causas. Nós queremos participação de vocês. É isso aí. Tá, muito Nós obrigado. vamos, sim. Obrigado a todos também. E vote 12, né? Não esqueçam disso, hein? Dia 15, Você realmente vota 12. O que o Paulinho falou é importante, viu? Quem esteve aí durante 8 anos e não fez nada e prometeu que faria, né? Vai fazer e agora. até aqueles que estiveram agregados, viu, junto com a administração, até poucos meses atrás, poderia ter colaborado muito mais, porque fazia parte do governo, né? E agora se demonstra oposição, né? E aí vem com um monte de promessas. Então, que a população fique de olhos abertos e procure saber a vida de cada um que fez durante todos esses anos, tá? Parabéns a todos e muito obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer Boa noite a a todos. presença dos dois, né? E agradecer a presença de todo mundo que nos acompanhou hoje. E amanhã a gente vai para o nosso último dia de live com o mestre Rodrigo e a Lucauano, Parabéns. para a gente finalizar o nosso bate-papo com os nossos candidatos. Então, até amanhã. Um beijo. Tchau, obrigado. Vote 12. Obrigado.